Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro tão antigo, pode conter a explicação sobre o mundo, o mal, o sentido da vida e até o seu futuro? Já tentou ler e parou em Gênesis? Já ouviu falar de Davi, Moisés, Apocalipse, mas nunca entendeu como tudo se conecta? Então segura isso. A Bíblia não é uma coleção de histórias soltas. Ela é uma única narrativa com começo, meio e fim. Uma história real com guerras, traições, milagres, promessas, juízo, restauração e no centro de tudo um plano, o plano de salvação. Neste vídeo, você vai finalmente entender a Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, explicada de forma clara, profunda e em ordem cronológica. Você vai descobrir por que Deus criou o mundo, como tudo deu errado, o que a cruz realmente significa e o que ainda está por vir. Se você nunca entendeu a Bíblia, ou até se acha que já entendeu, assista até o fim, porque essa história é sobre você, e depois de hoje, você nunca mais vai olhar para a Bíblia, nem para a sua vida, do mesmo jeito. No princípio, só havia Deus, não havia tempo, não havia dor, não havia escuridão, apenas um Deus eterno, perfeito e cheio de amor. E então Deus falou: haja luz, e a luz brilhou. Com sua voz, Ele criou tudo o que existe: os céus, a terra, os oceanos, as estrelas, os animais e, por fim, o ápice da criação, o ser humano. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, com liberdade, propósito e intimidade com o Criador. Eles andavam com Deus. Não havia culpa, medo ou morte. Mas o amor só é verdadeiro quando existe escolha. E Deus deu uma árvore, um limite, um teste de confiança. A serpente, símbolo do inimigo, mentiu. Disse que o homem podia ser como Deus, sem Deus. E Adão e Eva desobedeceram. O pecado entrou, a relação foi quebrada, a terra amaldiçoada e o ser humano expulso do jardim. Mas Deus não desistiu. Mesmo na queda, Ele declarou uma promessa: da descendência da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Adão e Eva tiveram filhos, e os filhos dos filhos encheram a terra. Mas o pecado também se multiplicou. A violência aumentou, o coração humano se afastava cada vez mais de Deus. Até que chegou o tempo em que a terra estava tão corrompida que Deus decidiu agir. Destruirei tudo o que tem fôlego de vida. Mas havia um homem, Noé. Um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Deus o chamou, mandou construir uma arca, um grande barco de salvação. Por mais de 100 anos, Noé pregou, avisou, martelou, e no fim, ninguém acreditou, exceto sua família. Então veio o dilúvio. Águas cobriram a terra, mas a arca flutuava, guardando dentro dela a promessa de um novo começo. E quando as águas baixaram, Noé adorou a Deus. E Deus fez uma nova aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E colocou o arco-íris nos céus como sinal. A mensagem era clara. Deus julga o pecado, mas sempre oferece uma porta de escape. A arca era mais do que madeira, era um símbolo profético. Assim como houve um único caminho para escapar do juízo, também há hoje um só caminho, Jesus Cristo. Os filhos de Noé encheram a terra. Sem, Cão e Jafé deram origem a povos e nações. A humanidade voltou a se multiplicar, mas com o tempo, voltou também a se rebelar. Em vez de buscar a Deus, os homens tentaram subir aos céus por conta própria. Construíram uma torre, a Torre de Babel, um símbolo de orgulho e independência. Então, Deus confundiu as línguas e os povos foram espalhados. Mas mesmo em meio à confusão, Deus já tinha um plano. Ele escolheria um homem, e desse homem viria uma nação separada. E dessa nação viria o Salvador do mundo.
O nome desse homem era Abraão, um homem comum, de uma família idólatra. Mas Deus o chamou e disse: Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão obedeceu. E essa obediência mudou a história. Deus fez uma aliança com ele. Prometeu um filho, mesmo com ele e sua esposa Sara sendo idosos. Mas antes que a promessa se cumprisse, Abraão teve um filho com uma serva egípcia chamada Agar. O nome do menino era Ismael. Esse filho também se tornaria pai de uma grande nação. E a sua história se entrelaça com o destino de povos inteiros até hoje. Alguns anos depois, veio o filho da promessa, Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus escolheu Jacó e mudou seu nome para Israel. Jacó teve 12 filhos, e desses filhos nasceram as 12 tribos de Israel. Mas o plano de Deus passaria por algo ainda maior. O penúltimo filho de Jacó, José, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Mas o que parecia uma tragédia era parte do plano. José foi levado ao Egito. Lá, Deus o exaltou, e quando veio a fome, foi ele quem salvou sua família. A promessa estava viva mesmo no Egito, mesmo em meio à escravidão que viria depois. Deus estava conduzindo tudo para o cumprimento de sua aliança. O tempo passou. A família de Jacó cresceu no Egito e se transformou em um povo numeroso. Mas aquele povo que havia sido acolhido se tornou uma ameaça aos olhos dos egípcios. Então, Israel foi escravizado. Por mais de 400 anos, os filhos da promessa viveram oprimidos e clamavam: Deus, até quando? Deus ouviu e respondeu com um libertador: Moisés. Moisés havia sido criado no palácio de Faraó, mas Deus o chamou do deserto para uma missão impossível. Vá ao Faraó e diga: Deixa o meu povo ir. Faraó resistiu. Deus enviou pragas, uma a uma, até que o Egito se dobrou. Na última noite, Deus deu instruções claras. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais das portas com seu sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por cima. Nascia ali a Páscoa, e naquela madrugada o povo de Deus foi liberto. Mas o inimigo não desistiu. Faraó perseguiu os hebreus até o mar. Foi então que Deus abriu o impossível. O mar vermelho se abriu, o povo passou a seco, o exército egípcio foi destruído. Deus havia vencido. No deserto, Deus guiou seu povo com nuvem de dia e fogo à noite. E no Monte Sinai, ele fez uma aliança. Deus entregou as tábuas da lei, 10 mandamentos que mostravam o que é justo, santo e bom, mas também revelavam algo mais profundo. O coração humano estava manchado pelo pecado. O povo murmurava, desobedecia, se rebelava. Mesmo vendo milagres, seus corações eram duros. Foi então que Deus instituiu o tabernáculo, um lugar de adoração com sacrifícios diários. Ali o pecado era coberto, mas não removido. Era apenas uma sombra, um sinal. O sangue de animais não podia limpar de verdade, mas tudo apontava para o que viria. Um sacrifício perfeito, um cordeiro sem defeito. Deus estava ensinando o povo que só há salvação por meio do sangue e que a libertação externa era só o começo. Ele queria libertar os corações. Depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente chega à beira da terra que Deus havia prometido a Abraão. Uma terra que manava leite e mel. Moisés não entra. Ele morre olhando para a promessa. Mas o Senhor levanta Josué para conduzir o povo à conquista. Eles atravessam o rio Jordão. E as muralhas de Jericó caem com um grito de fé. As tribos se espalham pela terra. Mas logo surge um problema. O povo esquece o Senhor. Sem um líder forte,
Cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. E assim começa um tempo de ciclos: pecado, opressão, arrependimento, livramento e pecado novamente. Foi o período dos juízes, homens e mulheres levantados por Deus para libertar o povo, como Débora, Gideão e Sansão. Mas a instabilidade era constante, e o povo pede um rei. Queremos ser como as outras nações. Deus permite. E então surge Saul, o primeiro rei de Israel. Alto, forte, mas desobediente. Depois dele, Deus escolhe Davi, um jovem pastor de ovelhas, com o coração segundo o coração de Deus, e faz a ele uma nova promessa. Da tua descendência levantarei um rei, que reinará para sempre. Davi reina com coragem, fé e arrependimento. Apesar de seus pecados, ele nunca abandona o Senhor. Seu filho Salomão herda o trono, constrói um templo glorioso. A sabedoria de Deus atrai reis e rainhas do mundo todo. Mas no final da vida, Salomão também se desvia, e o reino se divide. Israel ao norte, Judá ao sul. 2 reinos, 2 caminhos. Ele levantou homens com fogo nos ossos, vozes solitárias em meio a uma geração rebelde. Profetas. Isaías teve uma visão do trono de Deus, alto e exaltado, e ouviu os anjos clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E mesmo assim, o povo não se quebrantava. Jeremias chorou enquanto anunciava a destruição. Ele foi preso, humilhado, mas não parou de clamar: Voltai ao Senhor enquanto é tempo. Ezequiel viu uma carruagem flamejante, o Espírito de Deus, se movendo para longe do templo. Teve visões de juízo, mas também de restauração. Ele viu um vale de ossos secos e Deus disse: Filho do homem, profetiza e os ossos voltarão à vida. Daniel, ainda jovem, foi levado para a Babilônia como cativo, mas lá, mesmo no meio do império, se recusou a se contaminar. Foi lançado na cova dos leões e saiu ileso. Ele viu reinos caindo e um reino eterno se levantando, o reino do Filho, do homem. Cada profeta clamava, advertia, chorava, mas o povo endurecia o coração, até que o juízo chegou. O reino do norte, Israel, foi invadido pela Assíria e desapareceu. O reino do sul, Judá, foi levado cativo pela Babilônia. Jerusalém foi queimada. O templo foi destruído, e os sobreviventes choraram à beira dos rios da Babilônia, perguntando: Como cantaremos ao Senhor em terra estrangeira? Pela aparência, tudo havia terminado, mas não para Deus. Mesmo no exílio, ele continuava falando. Ele prometia: Eu trarei vocês de volta, farei uma nova aliança, darei um novo coração, derramarei o meu espírito. E assim, depois de 70 anos, um remanescente voltou. Reconstruíram os muros, reergueram o templo, mas algo estava diferente. A glória não havia voltado. Era como se tudo estivesse sendo preparado. O templo estava de pé, o altar reconstruído, mas o céu permanecia em silêncio. Por 400 anos não houve profeta, nem visão, nem palavra revelada. Mas quando o céu está em silêncio, é porque algo grandioso está prestes a acontecer. 100 anos se passaram, e então Deus falou novamente, mas desta vez não foi por meio de profetas. Foi por meio de um bebê. Em uma pequena cidade chamada Belém, nasceu Jesus. Não em palácio, mas numa manjedoura, não cercado por reis, mas por animais e pastores. Um nascimento simples, mas carregado de eternidade. A palavra se fez carne, Deus se fez homem. O Criador entrou na criação, os anjos anunciaram. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, o Senhor. Ele cresceu em sabedoria, trabalhou como carpinteiro e aos 30 anos começou a ensinar. Mas ele não
Ensinava como os outros. Ele dizia: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele curava os doentes, ressuscitava os mortos, perdoava pecadores, tocava os intocáveis e amava os rejeitados. Mas nem todos aceitaram sua mensagem. A elite religiosa se incomodou. O Império Romano se sentiu ameaçado e o povo se dividiu. Jesus não veio para montar um exército. Ele veio para vencer uma guerra invisível: o pecado, a morte, o inferno. E para isso, ele teria que morrer. Em Jerusalém, na noite da Páscoa, Jesus se reuniu com seus discípulos para a última ceia. Ele sabia o que estava por vir. Tomou o pão, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Tomou o cálice com vinho e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Depois, no jardim do Getsêmani, a angústia o consumiu. Ele orou até suar sangue, mas ele escolheu obedecer. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então veio a traição, um beijo, e a escuridão engoliu o Filho de Deus. Ele foi preso, julgado injustamente, humilhado, açoitado, até ser levado para a colina chamada Calvário. Ali, pregado numa cruz, o inocente pagou o preço pelos pecados do mundo. Trevas cobriram a terra. O véu do templo se rasgou. A terra tremeu. Está consumado. Foram suas últimas palavras. Jesus morreu. O corpo foi colocado em uma tumba emprestada. A pedra foi selada. Guardas foram colocados à porta. O inferno parecia ter vencido, mas foi só por 3 dias. Na madrugada do 3º dia, o céu se moveu. Um terremoto sacudiu a terra. A pedra foi removida. O túmulo estava vazio. Anjos anunciaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Jesus apareceu a Maria Madalena no jardim. Depois, aos discípulos, a Tomé, que duvidava, ele mostrou as marcas nas mãos. A 2 viajantes a caminho de Emaús, ele explicou as Escrituras, e seus corações ardiam. A ressurreição mudou tudo. Não foi só o corpo de Jesus que saiu. Da sepultura foi a esperança da humanidade. A morte foi vencida, o inferno foi derrotado, o pecado foi pago. E então ele declarou: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, preguem, façam discípulos, batizem em meu nome e lembrem-se: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. A cruz não foi fracasso. A cruz foi o centro do plano eterno. E o túmulo vazio é a maior prova de que a salvação é real. Jesus havia vencido a morte, mas ainda não havia terminado sua missão. Durante 40 dias após a ressurreição, ele apareceu a seus discípulos. E antes de subir aos céus, ele fez uma promessa: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poucos dias depois, no dia de Pentecostes, a promessa se cumpriu. O Espírito Santo foi derramado com poder, línguas de fogo, vento impetuoso e corações incendiados. Homens simples se tornaram testemunhas ousadas. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com autoridade. 3.000 pessoas creram em um só dia. A igreja havia nascido. E ela não era um templo de pedra. Era feita de gente transformada, gente cheia do Espírito, vivendo em unidade, partilhando o pão, ajudando os pobres e anunciando o Evangelho com coragem. Mas com o crescimento veio a perseguição. Estevão foi apedrejado, Tiago morto à espada. Mas quanto mais tentavam calar os cristãos, mais o Evangelho se espalhava. E então surge um personagem improvável: Saulo de Tarso, um perseguidor implacável da igreja. Mas no caminho para Damasco, ele é derrubado por uma luz, ouve a voz de Jesus, e ali o perseguidor se torna apóstolo, Paulo, o maior missionário da história.
Ele levou o evangelho à Ásia, à Grécia, à Roma. Fundou igrejas, escreveu cartas, enfrentou prisões, naufrágios, açoites, tudo por amor a Cristo. O mundo nunca mais seria o mesmo. A mensagem da cruz começou a alcançar povos, línguas e nações. E essa mensagem chegou até nós. O último livro da Bíblia nos leva para o futuro, a ilha de Patmos, onde o apóstolo João, já idoso e exilado, recebe uma visão de Jesus glorificado e dos eventos finais. Ele vê o céu se abrindo, Jesus retornando com poder e grande glória. Um novo céu e uma nova terra surgem. A dor, o sofrimento e a morte não existem mais. A nova Jerusalém desce do céu, a morada de Deus com a humanidade. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A batalha final contra o mal acontece, e o mal é derrotado para sempre. O livro da vida é aberto. Cada pessoa é julgada por suas obras, e aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida entram na alegria eterna. A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade. O paraíso perdido é restaurado e expandido para toda a criação. A promessa feita em Gênesis é totalmente cumprida em Apocalipse. Deus reina, o Cordeiro venceu, e tudo se fez novo. E o melhor de tudo? Essa história pode ser a sua também. Mas o que você viu aqui é só o começo. Aqui no canal você pode ir ainda mais fundo. Temos vídeos incríveis sobre diversos temas esperando por você. Clique aqui, escolha um tema e continue essa jornada com a gente. Porque quando você entende a Bíblia, entende a vida. E a partir de agora, nada mais será igual. Inscreva-se, compartilhe essa mensagem e vamos caminhar juntos.